Olá, gente. Então, eu estou aqui para poder responder as questões sobre hérnia de disco, tá? Meu nome é Dean Azevedo e eu vou mostrar um pouquinho do que eu faço para vocês em relação a essa interpretação. Bom, para a gente começar, vocês devem ter ouvido falar, é muito comum a pessoa falar assim: será que eu acordo, eu estou um pouquinho mais alto do que quando eu vou dormir? Será que isso é verdade? Será que a altura quando tem 18 anos de idade é diferente de quando tem 60 anos de idade? Será que eu encolho? Isso tudo faz muito sentido, tá? Por quê? Então aqui tem um modelo de coluna vertebral. Quero que vocês foquem atenção nesse pedacinho aqui. Aqui nós temos vértebras. Olha, cada pedacinho desse é uma vértebra. E entre as vértebras eu tenho o disco intervertebral. Ok? Tem esse pedacinho. Quando nós somos jovens, esse disco ele está bonitinho, ele está com um volume adequado, ele separa bem as vértebras. Isso serve como amortecedor da nossa coluna. Ou seja, quando a gente pula, quando a gente tem um impacto, a coluna ela tem como absorver esse atrito e esse impacto de uma forma melhor, sem comprimir o nervo, olha só, tá? Esse pedacinho aqui. Porém, quando a pessoa vai envelhecendo, esse disco vai desidratando. É claro, porque a pessoa quando ela envelhece, ela vai perdendo água, tá? Por isso que vai enrugando também. Então, internamente isso acontece. A pessoa ela vai enrugando, vai diminuindo esse espaço e aumentando a proximidade de uma vértebra com outra vértebra. Porque aqui desidrata, ela acaba tocando esse pedaço nesse aqui, dependendo do movimento que a coluna faz, e forma os osteófitos ou os bicos de papagaio. Isso aqui vai dar origem a patologias na região da coluna, tá bom? Agora, o que acontece na hérnia de disco, tá? Na hérnia de disco, a pessoa ela faz um movimento brusco, por exemplo, para frente, olha só. E se você observar aí, aproxima a parte anterior da coluna. Então aqui espreme esse pedaço e, consequentemente, esse líquido aqui é como se fosse um gel, ele vai se deslocar posteriormente, ó. Apertou aqui, então do lado de cá se abre e desloca para o lado de lá. Só que o que acontece desse lado de lá? Nesse lado, aqui a gente tem a saída do nervo. E esse nervo que sai aqui da região da lombar vai para a região das pernas. Então, se a gente considerar a inervação de L4, de L5, de S1, S2 e S3, que é esse pedacinho aqui do sacro, isso tudo junto forma um nervo ciático. O nervo ciático, por sua vez, ele vai passar aqui pela região da pelve e vai sair, vai emergir desse pedacinho aqui, ó. Por isso que dói atrás do bumbum e vai a dor muitas vezes até a região da coxa e pode ir até a região dos pés também. Então isso acontece porque tem um pedacinho aqui do disco intervertebral que toca numa saída de nervo. Então isso é a hérnia de disco. Então quais os tratamentos que a gente pode ter nesse caso? Bom, o básico é a gente tentar descomprimir, desencostar a hérnia de disco do nervo. Isso pode ser feito quando se retira o disco intervertebral. E aí a pessoa coloca um cirurgião, um ortopedista, coloca um parafuso entre uma vértebra e a outra, e aí não tem mais movimento entre dois segmentos. E por isso, então, o nervo fica livre. Essa é uma opção. Uma opção conservadora é o que eu faço com a osteopatia. Então, eu vou pegar e tentar posicionar o corpo de uma forma em que eu crie alavancas de movimento para poder separar uma vértebra da outra e liberar uma raiz de um nervo. Então eu posso fazer movimentos que abrem espaço para uma vértebra, eu posso fazer movimentos que liberam tensões musculares. Às vezes a pessoa está fletida desse jeito, olha só, porque ela tem tensão na linha da bexiga que estaria aqui, ou no útero, ou mesmo no intestino. E isso mantém a coluna dela fletida. Ao manter a coluna fletida por tensões musculares e viscerais nessa região, o disco intervertebral continua lá para trás, pressionando o nervo. Então, dentro do meu consultório, o que eu faço é liberar as tensões viscerais e faciais
nessa região toda anterior à região da pelve, facilitar para que a vértebra seja deslocada num sentido anterior e liberar o espaço por onde está a região da hérnia. Bom, essa é uma explicação rápida, nós podemos detalhar um pouquinho mais. Se você gostou dessa explicação sobre a hérnia de disco, por favor, curte o vídeo, compartilha com seus amigos e, principalmente, coloca a dúvida que faltou, coloca o que você está sentindo necessidade, ok? Eu preciso atender mais um paciente agora e eu vou aguardar aí os seus comentários. Muito obrigado e até mais!